fazer para converter meu marido que é espírita e eu católica? Ô, Érica, primeiro receba o nosso carinho, receba a nossa fraternidade, o nosso apoio. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil quando dois cônjuges não estão olhando juntos para o mesmo alvo. Isso eu aprendi com o padre Paulo Ricardo. Mais importante do que dois cônjuges olharem um para o outro e se apaixonarem, sendo que a paixão é uma coisa que vai e vem, às vezes é um furacão, às vezes é uma brisa suave. Mais importante do que os cônjuges simplesmente olharem um para o outro com paixão, é os cônjuges olharem para um alvo comum e caminharem juntos para esse alvo comum. E o nosso alvo comum deve ser a glória de Cristo, a maior glória de Deus, a salvação das nações, servir a Deus na Santa Igreja Católica. E quando isso não acontece, né, quando o alvo, o olhar dos cônjuges não está na mesma direção, não é fácil, não é fácil. Essa é uma pergunta, Edson, diferente das outras, porque quando a pessoa faz perguntas doutrinárias, é mais fácil responder. Olha, a Santa Igreja ensina isso, isso e isso, acabou. Aqui nós temos princípios de sabedoria, mas a gente não tem uma receita de bolo. Olha, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Então, o que eu quero trazer aqui são princípios de sabedoria, mas lembrando que isso vai demandar oração, paciência, espera, tá bom? Existe uma coisa na Santa Igreja a Santa Igreja nos ensina, né? Que é o dever de Estado. É o dever de Estado. O que é o dever de Estado? É você cumprir as suas obrigações dentro daquela situação em que você se envolve. É cumprir com o seu melhor aquilo que veio às suas mãos para fazer dentro do seu dever de Estado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor, o sujeito é professor universitário. Ele dá aula de equações diferenciais na Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Goiás. Ele é contratado para dar aula de quê? Equações diferenciais. Aonde? Na Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Goiás. Se ele entra para dar aula de equações diferenciais, como que ele vai honrar a Deus na profissão dele? Ou seja, qual que é o dever de Estado dele? O dever de Estado dele é chegar na hora para dar aula. O dever de Estado dele é ser um excelente professor, acima da média. O dever de Estado dele é estar sempre estudando e entregando o melhor para os seus alunos. Agora, imagina se esse professor católico, tá? Esse professor católico, ele não se preparou para a aula, aliás, ele nem sabe muito sobre equações diferenciais, ele chega atrasado, ele sai mais cedo, ele passa todo mundo porque ele não quer nem saber do aprendizado dos alunos, mas durante a aula ele fica pregando catolicismo para os alunos. Ele está honrando a Deus? Não, ele não está honrando a Deus. Por quê? Porque o dever de Estado naquela situação ali é dar aula sobre equações diferenciais. Não é ficar sendo um mau professor e ficar pregando religião dentro de sala de aula. E aqui eu não sou contra você deixar claro que você é católico, em absoluto, mas você vai honrar muito mais o nome da Santa Igreja, o nome do Senhor Jesus, sendo o melhor professor que você puder ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu primeiro dever de Estado aqui é ser uma boa esposa. É ser uma boa esposa. Não pense que você vai conseguir converter o seu marido com prédicas, com homilias, com encheção de paciência. Você não vai conseguir converter o seu marido pregando para ele, pelo menos não com palavras. Você já deixou claro aqui que ele não está interessado em ouvir. Mas eu, como homem, eu vou te falar no que seu marido está interessado. Em ter uma esposa carinhosa, em ter uma esposa dócil, em ter uma esposa que me valide, que me honre.
em ter uma esposa que cumpra o seu papel dentro do lar, em ter uma esposa que cumpra as obrigações conjugais. Cumpra o seu dever de Estado. O seu dever de Estado é... Qual que é o seu Estado? Esposa. Cumpra o seu dever de Estado, na melhor das suas possibilidades. Seja a melhor esposa que você puder ser. A melhor esposa que você puder ser. Ame o seu marido, respeite o seu marido, honre o seu marido. Aliás, no episódio 17, é o 17? É o 17. No episódio 17 do Verbo, São Paulo fala do papel do homem e do papel da mulher dentro do matrimônio. Entra no verbo.app e você vai ver lá mais fácil. Eu analiso essa passagem bíblica quando São Paulo fala sobre o papel do homem e o papel da mulher, e eu dou algumas dicas lá de como você pode cumprir melhor o seu dever de Estado. Deixa eu citar as escrituras aqui, Érica, porque eu acho que isso pode te ajudar. 1 Pedro, capítulo 3. Primeira encíclica papal da história. Tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, é o seu caso, ele não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento honesto de sua esposa. Olha que bonito. Olha o que São Pedro está dizendo. Se o seu marido não obedece à palavra, comporte-se de tal maneira que você vai ganhá-lo sem palavra nenhuma. Não são palavras e palavras e palavras que vai convencer o seu marido. Esteja certa disso. Não são palavras. E, aliás, se você ficar querendo fazer aquilo que não é o seu papel, que não é o seu dever de Estado, você pode afastá-lo ainda mais. Deixa eu te contar um segredo. A missão de converter o seu marido é do Espírito Santo. A missão de converter o seu marido é de Deus. A sua missão é ser uma boa esposa, é amá-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo. Tem uma passagem também de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, onde São Paulo diz assim: o marido incrédulo, né, é o seu caso, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Olha que interessante. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. De modo, Érica, que a melhor maneira de você ganhar o seu esposo, de você santificar o seu esposo, é cumprindo bem o seu dever de Estado. Paralelamente a isso, o que você deve fazer? Você deve orar. Você deve rezar muito. Reze sem cessar. Sacrifique-se pelo seu esposo, mortifique-se pelo seu esposo. Como, Eduardo? Orando, jejuando. Quem sabe você possa fazer um jejum, estabeleça aí, não sei, um jejum. Se você consegue fazer um jejum de um dia inteiro, faça um jejum de um dia inteiro, pela salvação do seu esposo. Reze o terço nas intenções da conversão do seu esposo, sem falar para ele, tá? Rezei o terço para você se converter. Não. Silêncio. Silêncio, reze, se santifique, se mortifique, jejum. Eduardo, eu não consigo jejuar o dia inteiro. Tá bom, então jejua, sei lá, da hora que você acordar até as 3 da tarde, mas coloque diante do Senhor: eu estou me mortificando em favor do meu esposo. Reze. Primeira coisa, então, é você cumprir o seu dever de Estado. Eduardo, eu já cumpro. Ótimo, ótimo. Não conheço a sua situação, se você já cumpre, ótimo. Ore, reze, santifique-se, mortifique-se pelo seu esposo. Terceira coisa, paciência, confiança e coragem. Paciência, confiança e coragem. Não vai acontecer do dia para a noite. Você precisa ter paciência. Você precisa confiar que Deus vai fazer essa obra. E você precisa ter coragem. Porque servir a Deus demanda coragem. Lembra lá em Apocalipse, capítulo 21? Os covardes vão para o lago de fogo e enxofre. Servir a Deus é para gente corajosa. Tenha coragem. Tenha coragem de rezar, de ser uma boa esposa,
se santificar. Agora, em relação a você levar a sua filha para a igreja, ela falou a idade da menina, não? Não me recordo. Tá. Não Não falou a falou. idade. Tá, não falou a idade. Em relação a isso, eu acho, Érica, que cabe um diálogo com seu esposo, inclusive com a sua filha. Essa história de que tem que deixar a criança crescer para decidir o que ela quer, eu não concordo com isso, não. Porque você não deixa a criança crescer para decidir se ela quer escovar os dentes. Você não deixa a criança crescer para ela decidir se ela quer ir para a escola, aprender a ler, escrever, se ela vai comer saudável. Não. Você toma essas decisões por ela porque você sabe que é seu papel de mãe educar a criança. Então é seu papel de mãe também guiar a sua filha nos caminhos de Deus. E isso eu acho que com um diálogo amistoso, amoroso, romântico, sábio, você consegue conversar com seu esposo a esse respeito, tá bom? Eu espero, Érica, que essas dicas tenham te ajudado. De novo, não existe aqui uma resposta infalível nesse sentido, são princípios de sabedoria, mas uma coisa é certa, reze e tenha paciência.